Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje, somos convidados a mais uma vez receber o convite da espiritualidade para um dos pilares essenciais à nossa evolução: reforma íntima. Colocação das águas é uma opção de cada um. E assim, aqueles que optarem em colocá-las receberão ao final a água fluidificada, ou magnetizada, ou imantada, ou benzida, não importa. Ela complementará o momento do passe espiritual que nós receberemos quando da oração final, pela presença dos irmãos de luz que já estão ao nosso lado, preparando-nos para este encontro fraterno. Com a permissão de Deus, gratidão, até já, às 20 horas. Que assim seja. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje somos convidados mais uma vez a darmos início a um projeto de reforma íntima. É uma situação que depende, uma escolha que depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio. Basta que nós busquemos esse novo rumo e nossas vidas se modificarão substancialmente para alegria, felicidade, harmonia, paz, prosperidade. Inclusive nos possibilitará algo que talvez venhamos buscando há tantas e tantas encarnações. Um escudo, uma proteção contra o assédio de espíritos inferiores. Não precisaremos ser santos. Ninguém aqui vai pedir, nenhum dos irmãos que estão nos assistindo, para que nós, tal qual ocorreu com os cristãos lá de outrora, que sejamos atirados ao circo, que passemos por martírios. Não. É uma decisão que será devidamente amparada
que será devidamente estruturada por uma equipe de espíritos especializados nesse interim. Mas é uma coisa que é feita a quatro mãos. Ninguém vai nos obrigar a fazer a reforma íntima. Ela é uma opção, é uma escolha. E aí sim, quando eu de fato começar a trilhar esse novo rumo, esta equipe estará já de prontidão para alinhar-se ao nosso lado. Vão nos trazer um instrumental, vão nos trazer o conhecimento, vão nos trazer, acima de tudo, o estímulo para que possamos seguir em frente sem nada temer. É um novo tempo. É um tempo quando o amor, enfim, vai germinar em nós e vai nos transportar às alturas. Enfim, voaremos, sentirmos-nos livres, libertos da escravidão, do jugo da matéria que há tantos anos, há tantas encarnações, nos aprisiona quando do nosso retorno à experiência carnal. E hoje, para ilustrar, para refletirmos, para adquirirmos base de sustentação naquilo que vamos fazer, para que entendamos que existe desde sempre esse conhecimento da reforma íntima para alavancarmos a nossa vida, eu trarei uma leitura para reflexão que será retirada do Livro dos Espíritos, sempre lembrando que a tradução que nós estamos usando é de José Herculano Pires, e nós vamos ler um pequeno trecho. Sempre citamos a questão da tradução, porque às vezes, dependendo da editora, dependendo do tradutor, o número da página pode mudar um pouquinho. Mas isso não é importante. O importante é a mensagem. E vamos a ela. Então, vamos lá. Nós estamos na página 33. O capítulo. Resumo da doutrina dos espíritos. O espírito encarnado está sob a influência na matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica. Fazei aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem, que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades
e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as tuas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremessíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Assim seja. E assim fica para nossa reflexão. E não podemos também deixar de lembrar que existe uma situação muito especial entre estar numa colônia espiritual e estar encarnado. Na colônia espiritual, lá existe toda uma proteção. São como se fosse aqui na Terra. Imaginemos uma redoma eletromagnética. Lá existe uma frequência, uma determinada frequência que vibra lá dentro. Frequência do amor, frequência da reconciliação, do estudo, da preparação para novas experiências na carne, com toda uma organização muito semelhante à que nós temos aqui. Lembrando que a nossa é uma cópia muito bruta daquilo que existe nesta quinta dimensão. Então, lá existe a proteção. Espíritos com pensamentos de vingança, de ódio, não têm acesso a esta redoma. Lá eles não conseguem penetrar por uma questão de diferença de frequência. E isso é muito simples de entender. É como se nós, apesar de estarmos tendo essa transição, se nós temos um rádio que só pegasse na frequência AM e nós quiséssemos sintonizar uma frequência FM. Não sintoniza, não tem jeito. É impossível, porque o receptor não está preparado para receber essa frequência superior. Quando nós retornamos aqui à Terra, nós ganhamos um corpo material. E junto com este corpo vem uma situação da matéria, o cerebelo. É o nosso cérebro reptiliano. Nós estamos lá no mesmo nível, como nós temos dito algumas vezes, desculpe ser repetitivo, mas é para não esquecermos, como o leão. Estamos no topo da pirâmide. E temos discernimento, temos pensamento, temos inteligência. Somos um ser, lembrando, com 30 trilhões de células trabalhando. É um número bastante elevado. Somos nós, cada um de nós. Um adulto, logicamente. Mas, o que é que acontece? Quando nós temos o instinto, ele sobrepõe-se, ele quer se sobrepor sobre essa questão do espírito, ele quer se sobrepor sobre o nosso espírito. Então, lembrando que quando eu vou fazer uma coisa por ato instintivo, a minha resposta mental é de 10 segundos, um exemplo. Quando eu vou fazer uma resposta raciocinada, ela leva 20. Então, é aí que está a diferença. Mas, nós vamos nos perguntar, e a minha alma, onde que ela está? Ela está no córtex superior, naquele
no cérebro mesmo, propriamente dito. O cerebelo, ele é muito pequenininho. O cérebro é bem grandão, é enorme em relação a ele. Mas nós precisamos ter conhecimento disso e conversar sobre isso. Nós temos uma tendência, enquanto encarnados, de exercitarmos o instinto. Mas somos convidados, por questão de raciocínio, por questão de evolução, por questão de entendimento, por compreender que a vida é um eterno continuar, como lemos aqui, tudo que nós fizermos nos será cobrado, são sementes que serão colhidas, aí nós vamos então entender que nós temos total liberdade para escolher o caminho que nós desejamos. Por quê? Porque acontece assim. Quando nós chegamos aqui na carne, nós somos influenciados pelo meio, pelo externo. Nós trazemos já essas formas de viver de outras vidas. É como se fossem pequenas memórias, pequenos HDs que ficam ali instalados dentro de nós. E quando nós começamos a fazer rodar determinado programa, ele começa a se sobressair sobre os outros. Então, nós vivemos, somos extremamente egoístas, não pensamos no próximo. Nós, ultimamente, principalmente, temos vivido uma vida no egoísmo, assim, num nível extremamente elevado. Nós não queremos saber se alguém está passando fome, não queremos saber se alguém está precisando de ajuda, não queremos saber se alguém está sem teto. Nós temos já palavras prontas, é um preguiçoso, é um sem vergonha, nós acusamos, nós julgamos, nós vamos acomodando a nossa consciência. Mas isso nada adianta quando retornarmos ao mundo espiritual. Notem bem, é uma questão de escolha. Agora eu posso escolher, mas eu vou colher. Insistência. Então nós vamos lembrar a respeito dos vícios. Quais são os vícios? Eu vou citar alguns apenas. Nós teríamos o fumo, o álcool, o jogo, a gula, a questão dos abusos sexuais. E eu vou citar outros, como os defeitos que nós apresentamos. O pior de todos, o orgulho. Depois, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, vingança. Então, isso tudo o nosso cerebelo tem lá implantado e quer colocar isso aqui em funcionamento. Ele quer dominar, porque é um instinto. Mas a minha parte espiritual, ela tem o conhecimento, ela tem, acima de tudo, a sabedoria por vivências passadas. E a minha alma, o meu espírito, sabe que a hora que nós retornamos à pátria espiritual, nós seremos, sim, cobrados dessas situações. Inclusive, se tivermos esses vícios de forma assim muito exacerbada, nós seremos considerados até como suicidas, porque estamos danificando a matéria sagrada que nós recebemos. Ter omissão com o corpo sagrado que nós recebemos é uma espécie de suicídio. Sim, nós estamos sendo classificados com essa categoria também. Então, tudo isso tem que fazer parte de uma reflexão, de um raciocínio. Eu tenho que estar colocando isso na mesa. Eu preciso pensar sobre isso. Não adianta nós acharmos, eu não vou falar sobre esse assunto agora, eu vou viver minha vida, eu vou lá para a praia, eu não quero nem saber, que se lasca cada um que está aí, e eu vou seguir minha vida em frente, e quem quiser, né, como diz aquele pensamento, ema, 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 cada um com seu problema, e vamos em frente. Omissos. Omissos. Não esqueçamos, jamais. Hoje eu posso estar lá no patamar da pirâmide, posso estar lá em cima, lá no topo. Meu cérebro reptiliano tem todo o poder
tem recursos, eu posso me dar ao luxo de ter férias onde eu desejar, de impor-me sobre os demais, de exercitar o poder, a arrogância, a prepotência, mas amanhã, numa encarnação futura, eu poderei vir numa situação totalmente inversa e ser aqui subjugado, ser ali quase que um semi-escravo, como talvez eu tenha feito os outros trabalharem para mim, me servirem. Aí venho eu para servir. Então a vida é assim, é um eterno continuar. E como que a gente faz para sair dessa situação? Não é o livro dos Espíritos que está falando. Quem está falando é Jesus. Jesus nos falou tudo isso. De forma muito explícita. De forma muito clara. Ele nos falou tudo isso. Mas nós não compreendemos ainda. Não conseguimos ainda concatenar essas, apesar da nossa inteligência. Olhem, como assim, nós falamos de uma forma geral, nós desenvolvemos foguetes, desenvolvemos aviões, veículos semi-autônomos, desenvolvemos medicamentos, desenvolvemos robôs, desenvolvemos tanta coisa. Quer dizer, nós temos a inteligência. Só que nós utilizamos ela de uma forma que, quando entra nesse aspecto da reforma moral, da reforma íntima, nós colocamos ali uma parede. Não, esse assunto é sobre religião. Esse aí nós não vamos entrar. E temos que entender que nós fazemos parte do todo, de uma coisa só. Nós não estamos divididos em cômodos. Nós fazemos parte do corpo divino. E Deus é amor. E quanto mais amor eu externar, quanto mais eu der a mão ao meu próximo, quanto mais eu fizer para os outros o que eu gostaria que fosse feito para mim, mais eu vou me sentir completo, completa. Quantos exemplos nós temos de pessoas que tiveram o título, na época deles, do homem mais rico do mundo e tornaram-se depressivos. Suas biografias falam isso. Suas biografias. Porque esse é apenas um quesito da prosperidade. Ser próspero é ser feliz. É você entender que você pode ajudar o teu próximo. E o que uma mão faz, a outra não saiba. Eu não vou precisar abandonar a minha família. Eu não vou precisar abandonar o meu emprego. Eu não vou precisar abandonar a minha casa, o meu carro. Eu não vou precisar deixar de sair de férias. Ninguém está pedindo isso. O que a espiritualidade nos convida é para termos uma vida com mais alegria, praticando a lei do amor no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, no não julgar, não atirar a pedra. Imaginemos se nós estivéssemos lá naquela cena. Imaginemos. Nós lá com a pedrinha na mão. Para quem não sabe, quando uma pessoa vai ser lapidada, um mestre lá, um sacerdote, um juiz, ele vai lá num campo com muitas pedras e ele escolhe uma determinada pedra de um determinado tamanho. Normalmente que caiba numa mão. E ele mostra essa pedra aos demais. A pessoa fica lá, enterrada, só com a cabeça de fora, e todo mundo, ao sinal desse juiz, vai atirar essa pedra que mais ou menos terá a referência daquela que ele escolheu para ser atirada na pessoa. Então é isso que acontecia e que infelizmente até hoje em alguns países ainda se pratica. Aí Jesus, lá chegando, com o seu magnetismo, somos nós agora, hein? Com a pedrinha na mão, julgando, acusando, apontando, bradando, falando, seres superiores, somos iluminadíssimos, somos os super espíritos. Lá, prontos.
Aí vem Jesus. A hora que ele fala isso. Imaginemos a cena. Ele pega lá um graveto, uma varinha, tem uma areinha lá. Ele fala e começa. Espera um pouco. A hora que ele levanta a sua cabeça, ninguém de nós estará lá. Porque pelo magnetismo de Jesus, pelo seu nível de luz, passou o filme da nossa vida naquele instante, naquele tempo. E imediatamente. E quem foram que saíram os primeiros que se retiraram? Os mais velhos. Os que viveram mais. Os que iniciaram a acusação. A hipocrisia, o falso moralismo. E nós vivemos isso até hoje, nós não mudamos. Nós não mudamos. Nós ainda não entendemos direito. Mas dá tempo. Dá tempo. Vamos fazer essa reforma íntima. Experimente. Olha, o convite que a espiritualidade nos faz é o seguinte. Experimente pelo menos. Pegue um mês. Durante um mês. Para de julgar. Começa a orar por aquele que você acha que está fazendo alguma coisa errada. Começa a fazer, acima de tudo, a caridade. Ah, mas eu não tenho nem para mim. Ore. A oração vale bilhões se nós orarmos com determinação, com pensamento, emoção e sentimento. Vou começar a olhar para baixo, dos lados, não só para frente. Vou olhar para trás para ver quem está fazendo fileira atrás. E vou me lembrar de uma frase que eu gostaria que ficasse gravada em nós. Nos fala Siddhartha, o Buda, 3.300 anos atrás. Enquanto eu não enxergar as costas do último homem elevando-se para Deus, aqui continuarei a minha missão, pois somos todos um. Fazemos parte de um grande projeto de iluminação. Então, este é o convite para a nossa reforma íntima. E agora, vamos orar, pedindo força, coragem e determinação para adentrarmos a este paraíso. Este, de fato, será o nosso jardim do Éden. A descoberta de que somos, sim, agraciados com o poder do amor, do perdão e da paz. Vamos orar. Feche os seus olhos, inspire profundamente. 3 vezes. Só. 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 E agora, nós vamos conversar com Jesus. Ele está lá, pertinho de nós. Ontem nós convidamos ele para viver aqui conosco, na nossa casa. Ele está aqui, do nosso lado. E nós vamos conversar com ele mais uma vez. Só que antes, vamos equalizar os nossos pensamentos, fazendo o mantra da gratidão. Senhor Jesus, Mestre da Luz, companheiro, governador espiritual do nosso planeta. Vós que estáis aqui ao meu lado, humildemente para proporcionar algum nível de elevação, peço a permissão para estar fazendo o mantra da gratidão, o qual a espiritualidade nos inspira. Pai amado, Pai querido, diante do conhecimento de todas as nossas encarnações, inclusive a atual, queremos pedir perdão por todos aqueles que tenhamos magoado, feito sofrer, abandonado, usurpado, escravizado,
que tenhamos induzido a erros e defeitos que trouxeram colheitas amargas e difíceis e trarão outras, Senhor. Sou grato, sou grata pelas ofensas recebidas, pelas tentações e pelas provações, pois entendo tratar-se, Senhor, de sementeiras que outrora deixei na minha caminhada, que estão a germinar. Promulgo perante o cosmo que eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, Jesus, amigo querido, nesse instante, neste dia, que a espiritualidade de luz e de amor aqui está ao nosso lado, mais uma vez, apenas aguardando um sinal. Eu te peço coragem, determinação, te peço, Senhor, discernimento de começar um programa de reforma íntima em minha vida. Se já o iniciei, que eu não desanime, que eu nunca me esqueça, Pai, que aqueles que estarão contigo receberão a luz infinita do amor maior. Que eu nunca me esqueça, Jesus, que através dos seus ensinamentos encontraremos a paz de espírito, o alimento espiritual na sua mais pureza, na sua maior pureza, na sua amplitude, que nos trará a elevação necessária para podermos receber cada dia mais instruções e orientações desses guias espirituais que já estão posicionados juntos de nós, apenas aguardando este sinal, este movimento mental e a minha determinação de seguir os seus ensinamentos. Jesus, Mestre amado, Cristo, nosso pastor, nosso guia, nosso ídolo, nosso irmão, aquele que nos conduz. E assim, Senhor, diante da presença desses irmãos de luz, diante da presença de você junto de nós, estamos aqui humildemente para orarmos, recebendo a fusão das energias, que possamos à noite, durante o nosso sono físico, sermos, Senhor, transportados às escolas da espiritualidade, para que as orientações, para que a técnica, para que tudo aquilo que vós nos ensinou desperte, germine em nós e comece a crescer, e que saibamos que seremos humildes semeadores na tua seara bendita. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos irmãos de luz que estão junto de nós nessa transfusão energética, pelo amor infinito, pela misericórdia divina. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora, lembrando que amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, amanhã é o nosso dia de equilíbrio dos chakras e autopasse. Amanhã às 20 horas, com a permissão do nosso Pai Maior.
E como temos feito diante deste quadro da pandemia que está assolando o mundo? Temos o Brasil, agora temos um país, irmão, a Índia, com seu 1,5 bilhão de habitantes, também passando por momentos de aflição. Lembremos-nos da lição de hoje. O que eu tenho a ver com a Índia? Somos todos um. Fazemos parte do corpo de Deus. Imaginemos o nosso corpo. Se uma parte dele não está boa, afeta o organismo inteiro. Isto é praticar a lei do amor. Não importa se é lá em Bangladesh, se é na Índia, não importa se é no Ceilão, não importa onde seja. O que importa é que eu vou sim orar para que tenham a mesma luz que eu estou pedindo para nosso Brasil, para nossa cidade, para a minha família, para mim. Eu quero que os outros também a tenham. Vamos orar. Vamos orar por todos que estão sendo atingidos, que estão sendo afetados, que somos todos nós, independente do que tenha ocorrido. Vamos orar. Senhor, ensinaste-nos que através da oração conseguiríamos remover montanhas. Mestre amado Jesus, governador espiritual do nosso planeta, estamos sendo, sim, submetidos a um tempo de reflexão para que possa vir, Senhor, a renovação. A tempestade está junto de nós, está nos assolando, sempre nos trazendo, Pai, a reflexão maior de que existe o Teu poder acima de tudo. Mas somos sabedores que vós nunca nos envia castigos, e sim oportunidades. Então estamos te pedindo, Senhor, que possamos nos dar as mãos em torno da oração. Se este tempo da reflexão veio para mudanças de comportamento, mudanças de atitudes mentais e comportamentais, eu te peço, Senhor, que eu possa implementar na minha vida e passar isso a todos os outros, que somente assim sairemos desta vibração densa, onde esse vírus sobrevive, entrando nas dimensões de luz, adquirindo, sim, condições de discernimento e compreensão, para seguirmos, orarmos e confiarmos que nós, enquanto seres habitantes do planeta de provas e expiações, poderemos dar um passo gigantesco no sentido da nossa irmandade. Oremos para que todos os fabricantes das vacinas se unam e possam nos proporcionar uma imunização maciça, não competindo entre si para ter rendimentos exorbitantes que de nada servirão, mas sim para demonstrar que com a união venceremos rapidamente esta crise sanitária que somos assolados, e nos será um exemplo de alavancamento no sentido de entendimento de que, se dermos as mãos, o planeta rapidamente transforma-se no mundo da regeneração. Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria. Gratidão, corrente médica, que estás do lado de todos aqueles que estão passando situações aflitivas. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. E assim, concluímos o nosso momento de oração e meditação. Esta noite, nós vamos sim, todos nós, sermos convidados a fazer uma visita às escolas da espiritualidade. Os espíritos de luz são muito pacientes. Se precisar aguardar 1 bilhão de anos, eles vão aguardar. Mas fica a critério de cada um. Por que adiar algo que eu posso fazer agora? Que eu já venho adiando há tantos tempos. Fica esse momento de reflexão. Deus abençoe a todos. Gratidão, gratidão, gratidão.